Botei para gravar, eu esqueci aqui. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite aí, vamos lá. Boa noite, professor. Professor, a AV2 ela está com título de segunda chamada lá da AV1. Não, mas porque não está aberto ainda, vai estar aberto meia-noite o trabalho. Não, eu já abri ele, tá liberado para tá liberado? Tá. Qual? Eu escrevi segunda chamada? É no texto, no título dele. Então, mas considera como se fosse o trabalho da AV2. Beleza. Tá, não tem nada de segunda chamada não, deixa eu até olhar aqui. Depois eu vou alterar lá e eu mudo. Peraí, deixa eu ver se eu boto. Não, a princípio eu botei o trabalho certo, sim. Deixa eu ver com a data. Trabalho AV2, está aqui, ele aqui, deixa eu olhar ele aqui. Tá V1 ali, perdão, tá V1 ali. Segunda chamada, primeira avaliação, não, mas é tudo relacionado com a V2 mesmo. Esse mesmo, então tá certo. É esse mesmo aí, não Tá tem bom. mudança não. Tá? Depois até corrijo o arquivo e boto lá. Gente, olha só, vamos agora dar uma compartilhada aqui. Eu vou tratar inicialmente com vocês. Nós vamos conversar hoje, porque a penúltima etapa. Tá aparecendo aí o slide, né? Tá sim. Perfeito. Então, o que acontece? A penúltima Professor, etapa. Oi, pode falar. eu cheguei meio atrasado. Aquela correção que o senhor fez em relação ao trabalho e enviou por e-mail, arruma aquilo que o senhor mandou e envia novamente ou não? Não. Você só prepara aquilo, só ajusta aquilo, e quando você mandar o próximo trabalho agora, você já vai mandar com aquilo feito, entendeu? Com aquelas correções já feitas, né? No caso, acrescentando os novos elementos do trabalho, tá? Você corrige. Entendi, obrigado. Quando mandar agora, você já manda já com a ideia mais avançada, ou seja, dentro do que nós estamos conversando. Não precisa mandar aquele corrigido, não. Já manda ele corrigido com os novos textos, né? Isso aí que interessa para a gente. Mas então, gente, duas coisas importantes hoje que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a chamada análise de dados e discussão de resultados, né? Ou seja, às vezes tem até o termo se confunde um pouco, que muita gente coloca como estudo de caso. E realmente você trata isso numa questão de um estudo de caso. E aí, quando eu falei aquela questão sobre ter um trabalho essencialmente teórico ou não, porque a gente entende, claro, que há limitações, nem todos os alunos têm acesso a uma questão de você, a uma situação real na qual você consiga produzir, consiga estudar o que está acontecendo, consiga ter elementos, e aí você produzir algo baseado em informações, em números, em uma experiência, um experimento, enfim, um teste que você faça. Às vezes você consegue ter isso, mas, por outro lado, não é possível se fazer, dependendo da condição e do acesso que cada um tenha. Então, gente, nós vamos falar hoje, por isso que aí vem a grande chave, depois nós vamos só falar em 2 slides, depois nós vamos para os exemplos práticos, que isso que realmente interessa. E aí, quando a gente fala de analisar os dados, né, que você tenha, claro, o estudo de caso você faz uma apresentação bem sucinta desse estudo de caso, vamos colocar assim, né? Você apresenta onde esse estudo de caso envolve uma produção de uma máquina em uma indústria têxtil, por exemplo. Aí você dá alguns detalhes, falando não sobre não, vamos dizer assim, não é sobre a empresa propriamente dita, né? Mas você tá falando sobre tipo assim, o setor no qual a máquina trabalha, um exemplo que eu estou falando, né? Alguma coisa que você tratasse nesse aspecto, né? No setor, dizendo, por exemplo, o tipo de operação que a máquina faz, a máquina ela produz tantos metros de tecido por semana ou por mês, enfim, uma coisa que você contextualiza de uma forma geral. Isso é dizer sobre o estudo de caso, apresentando o estudo de caso. E aí você começa a direcionar já, no caso, para o teu estudo, para o teu experimento específico, né? E hoje eu vou trazer vários exemplos que vai ficar fácil de ver isso aí. Importante, gente, é sempre uma coisa. Você tem tabela,
quando você fala assim, vamos falar sobre a questão quantitativa, quando a gente trata no qual você tenha realmente um experimento e você teve como fazer um estudo mais detalhado. Depois nós vamos fazer uma abordagem mostrando sobre uma questão que você não tenha um estudo de caso, você tenha, por exemplo, alguma coisa, uma discussão teórica. Nós vamos falar também sobre isso. Mas o importante, assim, porque muita gente às vezes fala, não, porque o artigo eu coloco uma figura. A figura não é de foto, né? Não é coisa interessante que se coloque em um artigo, não enriquece você colocar no texto, enriquece sim quando você coloca ele na apresentação, por exemplo, no PowerPoint, quando você estiver apresentando, isso aí sim traz uma qualidade maior, desperta mais atenção, não só da banca, como dos ouvintes também, da assistência, né, da assistência que está tendo, mas o que chama atenção mesmo, quando você tem um artigo, né, e aí você trata, como você analisa os teus dados, né, ou seja, como você trata a questão da tabela, a questão tabular e a questão gráfica, né. Os gráficos nada mais são do que a representação dos números que estão em alguma tabela, tá? Assim como a tabela são representações numéricas de gráficos, né? Ou seja, há uma questão muito ligada um ao outro, né? Então, a tabela, no caso, a tabela é algo que você tem associado diretamente com números, ou seja, você tem aquela questão tabular, mas você tem números. Se você tiver uma questão tabular e você tiver somente texto, né? A máquina 1, você escreve lá, essa máquina 1 ela é importante para o setor A. A máquina B é importante para o setor 2. A máquina 3 é importante para o setor C, um exemplo. Isso são informações textuais, isso não são tabelas, são quadros, né? Então, isso aí tem que sempre enquadrar em situações diferentes, né? E as tabelas, realmente, né, quando você tem uma análise, né, aí sim isso desperta muita atenção. A questão das tabelas desperta tanta atenção, assim como a questão dos gráficos, porque os gráficos mostram tendências, né? Aí você consegue, dependendo da gama de informações que você tenha, da quantidade de dados que você observou, né, você vai, claro, aquilo vai ser associado a uma questão repetitiva, né, que aí você vai ter uma questão estatística associada, ou seja, se você vai ter, claro, evidentemente, se você tem uma questão amostral, né, você vai ter uma questão de uma média, você vai ter uma questão, essa média está associada a algum desvio, e aí você vai ter que trabalhar essa questão dos desvios, né, padrões que são encontrados, e aí você vai também, se você evoluir um pouco mais, você vai começar a fazer as relações de variância, covariância e tal, você gera uma matriz, aí já é uma coisa muito mais avançada, mas é uma coisa possível também de ser feita, né? E aí você vai ter uma tendência, em cima dessa tendência que você teve de observações, por exemplo, e enquadrando, você vai ter um tipo de distribuição. Ou você associa a tua tabela a uma distribuição normal de Gauss, ou seja, você associa uma distribuição de Student, ou, enfim, uma distribuição de Poisson, você vai encontrar aquilo dentro de uma saída, você vai ter um caminho a mostrar como aquilo foi distribuído. E aí sim, você pode inferir, você pode dizer que ó, em 75%, falando da distribuição normal, você tem lá, se você tem 75% dos casos, você encontra tal resultado, 90% você encontra outro, e sim, enfim, você começa a destacar as tuas informações e elas são muito, vamos botar assim, são muito particulares, porque você só pode dizer o que acontece a partir do momento que você faz uma amostra e você traz um resultado, né? Então, aí que entra essa questão da estatística, né? Que vocês tiveram estatística lá no terceiro período, né? E aí sim que você vê o valor da estatística quando você começa a trabalhar um artigo do teu TCC e você precisa dar um tratamento estatístico àquelas suas informações, aqueles dados que você trouxe. Então, nessa parte de análise de dados, inicialmente, o que acontece? Você analisa os teus dados, você vê lá, ó, meus dados, você apresenta os teus dados, você apresenta, ó, essa tabela aqui representa vamos botar aí, a produção da máquina A durante a temperatura tal, durante um intervalo de 10 dias.
Aí você tem uma tabela 2, que é a máquina B, nos mesmos 10 dias, né? Ou seja, o outro horário de 10 dias, por exemplo, seja o que for, sob uma outra temperatura. Aí sim, aí você pode até associar os gráficos para eles estarem juntos, você observar o comportamento de cada máquina sob cada condição, por exemplo. Você coloca essas tabelas e coloca esses gráficos descrevendo os seus dados e como é que você fez aquilo ali. Isso foi feito dessa forma, assim assado, e você mostra o que você fez. Nesse momento, você não está comentando, você está simplesmente mostrando e falando, o que aconteceu foi isso aqui. Eu usei esse tipo de informação, tal, e aí você começa a tratar as informações. Dizer, você não faz ainda um comentário diretamente sobre o teu experimento, você simplesmente se descreve, foi feito isso, essa máquina ela operou sob as condições tais e ela deu uma média de produção de 10 metros quadrados, por exemplo. Essa outra aqui deu 11 metros quadrados, durante mesmo aqui. A outra deu 20 metros quadrados. Enfim, você começa a dizer quanto cada uma produziu ao longo daquele intervalo de tempo. Você está só expondo. Depois que você vai entrar e vai discutir esses teus dados. Você primeiro precisa apresentar, dizer o que você fez, o que aconteceu foi isso. Né? E depois você vai chegar e vai discutir aqueles teus resultados. Né? Claro, para depois você poder chegar e concluir alguma coisa. Né? Então, quando a gente fala nessa questão da análise de dados, né? Inicialmente você apresenta, e aí sim você começa a entrar em discussão, né? Como você vai discutir. Aí que a discussão de resultados é onde muita gente, às vezes, acaba... É normal, tá? Às vezes, muitos trabalhos de conclusão de curso deixa de abordar um detalhe ou outro na discussão, e é comum até, porque às vezes você fica com um espectro muito aberto, né? Muitas informações, e aí você pode, às vezes, até acabar se perdendo. É normal isso acontecer, mas fundamental é assim, apresentar bem os dados. E na hora de discutir, né, aí que vem vamos botar assim, a grande valia do artigo é quando você entra na questão da discussão, né, porque você apresentou aquelas tabelas produziram os gráficos, e aqueles gráficos representaram uma tendência, por exemplo. Então, quando você fala isso, você apresenta tais informações, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Quando você mostra essas discussões, quando você começa a tratar isso, aí você tem que começar a direcionar um pouquinho mais o teu trabalho. Por quê? Aí que vem uma dica, né? E como orientador e como trabalho, né? Porque, assim, é onde a banca realmente começa a enxergar a fragilidade do seu trabalho é na hora de discutir. Ou enxerga os pontos mais pontos positivos do que negativos, e aí você está trilhando um caminho bem mais com bem mais sucesso, né? Vamos dizer assim. Porque aí vem um grande ponto que é o que eu bato sempre na tecla. O artigo ele tem que ser direcionado e tem que ser focado. Né? Então, ou seja, eu falo assim, eu vou estudar o comportamento da máquina em variações de temperaturas entre tantos graus Celsius e tantos graus Celsius, por exemplo. Você determina um intervalo. Porque você determinando aquele intervalo, você está com o teu foco está exatamente voltado para aquilo, porque você sabe que aquele intervalo é o intervalo de operacional da máquina, dependendo do dia, da temperatura, do clima, a máquina opera sempre naquilo ali, ela não vai operar em outras condições. Então, aí você está sendo
você está estreitando o teu leque está estreitando o teu leque de dados e também está estreitando mais ainda as discussões do teu resultado. Você não está abrindo muito. Se você ficar muito abrangente, se ficar muito aberto, você fica assim, ficar muito na base de pegar informações demais, você, na hora de discutir o resultado, você acaba se perdendo e você deixa a brecha para a banca, porque a banca olha assim, por que você não analisou isso, por que você não analisou aquilo? Você vai dizer assim, meu objetivo não é esse. Aí a banca fala assim, não, lá na tua introdução você disse que ia estudar de uma forma geral. Se você vai estudar de uma forma geral, você tem que ser generalista na tua abordagem dos teus resultados. Mas se você disser na introdução que você especificamente vai tratar um determinado tipo de máquina, um determinado tipo de temperatura, você está sendo restrito nas tuas análises, né? E mais restritos ainda nas tuas discussões. Por isso que você não pode ficar abrindo muita coisa, né? Porque quando você está discutindo o seu resultado, você está trabalhando em cima do que você relaciona que é possível ou não é possível, né? Ou seja, as suas hipóteses. Será que vai dar certo isso aqui? Nesse intervalo de temperatura, operando 7 dias, a máquina ela vai dar pane, ou a máquina não vai dar pane, entendeu? Aí você tem, sei lá, estou falando uma coisa bem geral, mas assim, você tem isso, né? Então você sabe que deu certo, a máquina conseguiu operar sob aquela temperatura, você sabe o quê? Você sabe que ela não deu pane, você seguiu naquele caminho, né? Então, aí você tem, então aqui, quando ela opera nesse caminho, a primeira coisa, ela funcionou. Se ela funcionou, ela deu o resultado esperado? Não deu? Aí, o que acontece? Essa coisa de esperar ou não o resultado, aí você fala assim, o resultado não deu, a produção não aumentou da máquina, ela manteve estável e com tendência de queda. É normal acontecer o acerto, é normal acontecer, como é que eu vou colocar para vocês, para não botar um termo muito doido. É normal você chegar e encontrar um resultado que não seja aquilo que você esperou. Mas o importante é o quê? É você embasar o teu trabalho, ou seja, o teu trabalho ter um embasamento para mostrar que realmente aquilo deu certo, né? Dentro do que você esperava. Você tinha assim, deu certo, porque você provou que você pode mudar a temperatura, trabalhar numa determinada faixa, que o resultado vai ser o mesmo. Você não teve ganho de produção, mas você estudou aquele tema, você direcionou para aquilo ali e você viu que aquilo deu um resultado dentro daquilo ali. Não é que você, nem sempre você vai encontrar, aumentou o rendimento da máquina em 30%. Não, às vezes não aumenta nada. E até pior o resultado da máquina, mas você provou, você estudou aquilo baseado em uma teoria que você teve, você estudou, né? Você viu vários autores que falavam sobre o tema, você pesquisou e viu que aquilo ali na vida, na questão, na praticidade não adiantou nada, porque não adianta. Então, todo mundo sabe que quem pegar o seu trabalho sabe que vai estudar aquele caminho e aquele caminho não vai chegar a nada, né? Porque aí você limita já que outra pessoa venha a pesquisar isso, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, na minha dissertação, eu comecei a estudar fui para uma linha de estudo, né, que um ano antes, um colega tinha estudado, ele tinha 2 caminhos, ele estudou um caminho e foi estudar uma questão, por exemplo, bem, para não ser específico, estudou uma questão residual de uma transformação. Eu já fui para um outro lado que eu tratava mais a questão, como eu vou dizer assim, sair da questão residual da transformação e você entrar na questão da transformação em si, se os parâmetros de entrada, por exemplo, daquela transformação, que você tinha parâmetros que você embutia, se aquilo ali, à medida que ia variando os anos, né, as informações ao longo dos anos, se aquilo ali afetaria alguma coisa ou não. De início, era uma coisa inédita e tal, vamos tocar isso aqui, junto com o orientador, vamos estudar isso. Aí você estuda daqui, estuda ali, estuda ali, estuda cá, estuda, blá, blá, blá.
Mas você começou, quando eu comecei a gerar os resultados, eu falei, pô, não está acontecendo mudança nenhuma. Aí você estudava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você estudou, assim, estudei 20 anos, fazendo estudo ano a ano, e cheguei à conclusão que não mudava a questão do ano, né? Então, você tinha a mudança da transformação dos parâmetros. Os parâmetros poderiam continuar aqueles parâmetros ao longo desses 20 anos que não iam causar influência, porque teria uma possibilidade de você ter que atualizar os seus parâmetros para você poder melhorar o teu resultado. Eu fui estudar isso, se os parâmetros influenciavam ou não. Então, eu estudei 20 anos durante, 2 anos e pancada estudando aquilo. Aí, quando chegou no final, falei para o orientador, não deu certo, não deu certo. Ele falou assim, não deu certo não, deu certo. Você provou que os parâmetros não são algo que influencia diretamente nesse aqui, né? Ou seja, assim, não me causou decepção de forma alguma, né? Pelo contrário, né? Porque houve um estudo, um trabalho muito intenso ao longo dos anos para provar que aquilo ali era um caminho que não daria certo. Diferente do colega que analisou o resíduo, e lá ele provou que haveria problemas, quando eu fui estudar a natureza dos parâmetros, eu vi que não mudaria nada. Mas isso faz parte da pesquisa. E aí eu provei aquilo e mostrei nos resultados que realmente aquilo ali aconteceria, né? Então, tudo isso, né, você deve tratar na tua discussão de resultados baseado naquele estudo que você fez, né? E o que é fundamental, né? Você, quando está discutindo o resultado, você apresenta as informações, mas você, de certa forma, você não comenta, vamos botar assim, você não conclui dentro quando você está discutindo os resultados, você não conclui diretamente. A tua conclusão, ela vai vir a posteriori, vai vir depois, quando realmente você chegar e terminar o teu trabalho, estiver fechando o teu trabalho, aí sim você vai partir para as conclusões, e aí as tuas conclusões vão estar sempre embasadas nos resultados que você discutiu daquele teu experimento. Você apresenta o experimento, você discute os teus resultados, e aí você vai chegar e vai concluir depois, né, no caso, para mostrar tudo aquilo que você estudou. Eu vou mostrar para vocês umas coisas aqui, né? Vamos olhar aqui, vamos botar aqui aquele trabalho, aquele estudo que a gente sempre trabalha em cima deles aqui, que é aquele trabalho da parte lá do bungee jump, né? E aí nós vamos trabalhar agora aqui. Nós vamos trabalhar em cima de uma situação de mostrar como como ele analisou, né, no caso de autora, né, como ela analisou esses dados desse estudo, né? Só para dar uma recapitulada aqui para vocês, isso aqui é aquele estudo que fala da viabilidade financeira utilizando 2 métodos, né? Ou seja, a metodologia clássica ou o multi-índice, né? Só para botar o texto aqui, na viabilidade financeira, né? Só para lembrar um pouco, uma análise comparativa do risco através das metodologias clássicas de multi-índice. Ou seja, isso aqui nós fomos falando aí ao longo do nosso bimestre aí, conversando, os objetivos e tal, referencial teórico. Eu vou passar aqui rápido aqui, que eu vou chegar lá onde a gente quer olhar, que agora a metodologia, né? Que ele usou uma questão quantitativa, que ele utilizou uma pesquisa de dados, né, tal, do custo de investimento e tal, e aí fez tudo aquilo ali, que nós já conversamos isso na aula passada. E aí ele fala sobre o estudo de caso, né? O estudo de caso desse trabalho aqui, né, aí ele fala, ou seja, dos dados de entrada, né? Como é que você tem que fazer para poder fazer aquele bungee jump funcionar? Você tem que entrar
Você tem os dados de infraestrutura, as informações de entrada, você tem os gastos, né, os custos de luz, água, aluguel, e aí você também tem o financiamento, né? E aí viu que a entrada, os dados de investimento inicial seria algo em torno de R$216 mil, 216.740, né? Que você investe no ano inicial, né? Aí você tem o fluxo de caixa, que ele faz o cálculo lá, e aí, à medida do tempo que vai passando, o ano 1, ano 2, ano 3, você vai tendo a recuperação do investimento. Então, só estou falando em linhas gerais, só para mostrar uma coisa do que inicialmente, a tabela está mostrando ali, está mostrando o que você tem. O que essa tabela ela está dizendo aí? Essa tabela está dizendo que você tem umas informações para o primeiro ano, para o ano inicial, o segundo ano, o terceiro e o quarto ano, né? E aí vai dizendo, tal, e chega lá dizendo que o preço, um dos preços definido por trabalho lá para o Bang Jump, né, é um preço de R$200, um exemplo. Aí ele estima lá que você vai ter um aumento de 10% no primeiro ano e 15% no segundo, né? Ou seja, ele descreve de linhas gerais isso aqui como entrada, e ele quer ver agora como esses dados de entrada aqui eles vão se comportar à medida que você vai utilizar um indicador ou outro indicador, né? Aí ele começa a comparar os indicadores, ó, você vai aqui com 149 e tal, ele só está botando, ó. Aí tem os vários parâmetros de entrada lá, que na questão econômica, importante, né? Ou seja, tudo isso aqui é elaboração do próprio autor, né? Ou seja, ele elaborou, ela no caso, a menina sempre troca aqui, mas ela elaborou esses dados baseado nas informações que ela teve, né? E aí, claro, o que é apropriado a uma metodologia, você usa, o que não é apropriado a uma metodologia, só a outra metodologia você deixa em branco, né? Para você poder entrar lá no trabalho. Ou seja, ele está fazendo, estou botando aqui, que é um comparativo entre duas metodologias, né? Para poder dizer, no final das contas, o que vai acontecer, né? Aí, de certa forma, olha que ele faz, o que o autor faz aqui. Ó. Ele diz que a rentabilidade do projeto mostra que o fluxo de caixa de entrada do projeto é 1,51 vezes o fluxo de caixa de saída. Ele faz destaca isso porque é uma coisa importante, né? Aí, quando ele fala lá, ó, que a tal da TIR, que é 55, que é superior à tal da TMA, que de 27% e tal, de certa forma, ele vai analisando isso aqui e vai discutindo algumas coisas. Ó, aí vai colocando, aí ele bota lá, ó, as análises de indicadores pela metodologia clássica recomenda aceitar o projeto, ou seja, é viável, através da metodologia clássica, você apostar naquela questão do Bang Jump. Isso aí é um exemplo. Aí ele vai descrevendo cada uma daquelas tabelas, ó. Aí, ou seja, cada linha dessa, né, te dá um valor, né, que foi gerado, claro, né, a partir dessa entrada aqui. E cada um vai dando um valor aqui. O tipo do payback, ou seja, o tempo que você tem o retorno do investimento e tal. Aí ele começa a mostrar tudo isso. Ele vai comentando cada uma dessa linha, porque cada uma dessa linha é um parâmetro. Então, isso que é importante vocês verem. Claro, tem coisa aqui que é muito da área econômica, eu não entendo muito dessa parte mais a fundo, mas ele vai dizendo que cada um daquele ali, através da metodologia clássica, foi dando a resposta, né? Aí ele já vai simular um Monte Carlo. Aí, quando você inviabiliza o Monte Carlo, aí ele vai lá, aí você tem a probabilidade, aí já tem outros fatores de análise, que eu também não entendo, não estou nem entrando por aqui. Aí, depois, ele vai fazer o comparativo entre os dois. Aí ele diz lá que a metodologia clássica, o retorno é medido pela ativa, o multi-índice, o retorno é tal. E aí que eu quero chegar nisso aqui para vocês. Ó. Retorno versus risco, né? Então aí bota lá o risco de não retorno, risco financeiro e tal, aí ele começa a pontuar as coisas, ou seja,
É claro, isso aqui foi um trabalho a nível de engenharia de produção e um trabalho que tinha muita da questão econômica, né, no meio, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, você vê que ele gera as tabelas, pega as informações e vai comentando informação a informação de cada um desse estudo, né? Ou seja, todas as análises ele vai dizendo aqui, quando ele compara, o que acontece, né? Você tem o VPL, você tem a TIR, tudo isso aqui vai rolando as informações. Em resumo, o que ele trouxe nesse trabalho aqui, né? À medida que ele fez a análise de dados, deixa eu voltar aqui, quando ele coloca aqui, uma coisa importante, isso aqui que eu queria mostrar, aqui, ó, análise e discussão dos resultados. Não necessariamente você se separa, né, a análise dos dados e discussão dos resultados. Você pode botar os dois muito juntos, né, não tem problema nenhum. Você vê que a descrição do estudo de caso foi só esse parágrafo aqui, ó. Isso aqui foi a descrição do estudo de caso. No mais, o que ele foi fazendo? Foi trabalhando, ou seja, à medida que apresentava as tabelas iam mostrando as questões do investimento, e o autor, né, a autora, no caso, já ia comentando resposta a resposta de cada uma dessa tabela, ou seja, essa tabela deu uma resposta. Então, olha aqui, fez uma análise completa sobre aquela tabela. A segunda tabela, ela tem lá do Monte Carlo, aí ele vai fazendo uma análise sobre aquilo. Aí a terceira, quando compara os dois, aí ele vai dizendo por que um é viável, por que o outro não é viável. Ele vai descrevendo e vai comparando entre eles, para depois poder chegar e fazer as considerações finais e dizer quem é melhor, quem é pior, quem serve ou quem não serve. Tá? Então, esse tipo de artigo ele tem a sua complexidade, mas também, por outro lado, ele mostra isso aí, que ele detalha muito bem, né, esse artigo detalha muito bem essa questão de analisar os dados e discutir os resultados, né? Você pode fazer os dois simultaneamente, não necessariamente apresentar o resultado direto como uma coisa, tá? Então, isso aí é algo que é importante. Você não pode simplesmente, e é importante frisar isso, você colocar os resultados e dar a sua opinião, o seu comentário sobre o resultado. Você precisa mostrar os dados que você trabalhou. Então, isso classicamente você tem que botar, né? Porque isso aí faz parte. Então, aqui, cada uma dessas metodologias tem uma resposta, e essa resposta depois comparadas dá essa tabela 5 aqui que foi feita, né? Então, isso aqui é importantíssimo para a gente poder sacar e entender melhor como é que nós vamos desenvolver isso aí. Tá? Então, isso aí é algo que precisa ser bem visto aí. Tá? Esse foi um exemplo de um artigo, claro, e eu vou trazer um outro exemplo aqui. Esse aqui é um outro artigo, esse aqui já é da engenharia civil. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês verem. Vou só trazer um pouco aqui do resumo desse trabalho, só para poder dizer um pouco. Esse trabalho aqui já é um trabalho de discussão teórica, né? É um trabalho que envolve mais uma questão qualitativa do que quantitativa, né? O que foi interessante nesse trabalho aqui, eu orientei essa aluna na época, né? E ali vou mostrar um pouco mais à frente, que havia uma expectativa de tentar entender as influências de um retrabalho numa obra, por exemplo, né? Então, e aí, a ideia da aluna, que ela falou assim, professora, ela não tinha números, né, para discutir o estudo de caso, né, não tinha um estudo de caso feito, mas ela trabalhava numa obra e tal, mas ela trabalhava numa questão mais executiva, de execução, e ela tinha ideia de todo o caminho da obra, né? E ela tinha muitas informações de que haviam problemas, por exemplo, de ter que fazer novamente algum retrabalho, alguma coisa. E aí,
o trabalho dela, a sacada que nós tivemos na época foi assim, peraí, olha só, ela falava das etapas e tal, eu falei, pô, vem cá, por que tu não faz um fluxograma, um diagrama, para nós entendermos como é que é isso aqui, e a partir disso o teu trabalho ser discutido em torno desse diagrama. Aí foi onde saiu a ideia toda. Deixa eu ir aqui no diagrama, que eu vou ver se eu localizo lá. Aqui tem toda uma contextualização. Deixa eu ver aqui as coisas aqui e tal. Deixa eu ver onde é que eu acho isso. Aqui um diagrama PDCA, mas não é o caso aqui, que ela contextualiza tudo isso aí. Aí são todas as etapas que ela tinha que demonstrar e tal. Ver que apesar de ser um trabalho de discussão teórica, né? Sim, aqui ó, ela fala sobre a metodologia, né? Que a metodologia dela foi de pesquisa bibliográfica, em artigos e tal, dissertações, que comentavam sobre aquele tema do retrabalho, ou seja, era algo qualitativo, não era algo quantitativo, e mesmo assim enquadrou-se uma questão de dados e discussões. Por quê? Porque trouxe aqui isso aqui, ó. Esse trabalho aqui, deixa eu ver se é só esse aqui, é esse aqui mesmo, tá vendo? Esse aqui ficam botando assim, fica até interessante vocês verem. Então, esse trabalho dessa menina na época, o que ela entraria? Ela tinha na mente dela, ela conhecia todas essas etapas aqui. E aí havia uma grande questão entre você sair daquela chamada fase da obra para a fase pós-obra, e onde o retrabalho entraria. Se o retrabalho era mais adequado, você retrabalhar etapa por etapa durante a obra, ou você deixar para fazer o retrabalho somente depois que a assistência técnica entrar. Mas mais ou menos uma ideia, a concepção seria essa. E o trabalho dela nasceu desse fluxograma, né? Eu falei, o teu trabalho vai nascer desse fluxograma. Então, aí teve um trabalho, como dizer assim, teve um trabalho bem exaustivo de se pegar esse fluxograma aqui e, teoricamente, descrever essas etapas para poder entrar na questão de conformidade ou não conformidade, né? Que é onde entra o retrabalho, para poder você, à medida que se você executar o retrabalho, você antecipar o retrabalho, né? Antecipar a fase de cheque, somente utilizando, dando uma dinâmica maior, como se fosse na matriz, no ciclo PDCA, você conseguiria reduzir esse retrabalho aqui, porque o retrabalho na fase pós-obra, por exemplo, você já estava na época de entregar a obra, né? Então você acaba atrasando a obra quando você poderia reduzir isso em função do tempo. Foi um trabalho essencialmente teórico, né? Um trabalho muito bem sucedido, né? Tanto que esse trabalho tirou o grau máximo, né? Porque ela soube trazer essa discussão, mesmo sendo uma discussão teórica, né? Ela conseguiu trazer, teve uma essência toda da contextualização, dizendo o que é cada etapa dessa, né? E aí ela começa a definir, aqui, apesar do fluxograma já estar mais no terço final do trabalho, né? Vamos botar assim, ó, que começa a falar sobre uma série de coisas e tal, mas ela vai descrevendo aquelas etapas que tem, né? É algo que não tem uma questão numérica, é uma discussão teórica, né? Porque são fases que você tem. E aí ela vai embasando, e principalmente, né, ela traz muita informação já relacionada com a questão da qualidade, a questão de você trabalhar antes ou depois, né? Então, um trabalho teórico, ele tem o seu valor também, né? Ele tem a sua qualidade, né? E aí já está concluindo, ou seja, os dados que ela trouxe nesse trabalho dela, né, são discussões, né? Então, há uma boa discussão em cima disso, mas principalmente isso nasceu de uma ideia, e a ideia foi um fluxograma desse aqui, ó. Esse fluxograma, que eu vou voltar um pouco aqui, foi a alma do trabalho dela. O trabalho dela discutia sobre retrabalho, e aí criou-se esse fluxograma em função do conhecimento que ela tinha, né? E claro que aí o orientador foi dando seus caminhos, e aí discutiu tudo isso aqui, sendo isso tratado de uma forma teórica, e depois, quando ela começa a trazer na fase de discussão, já começa a tratar, realmente, isso na teoria é isso,
um autor diz isso, mas isso aqui pode não necessariamente seguir por esse caminho e tal. E por aí você vai discutindo e trabalhando, né? Isso é um trabalho de conclusão de curso. Não é porque não tenha um estudo de caso que você vai deixar de fazer um trabalho de conclusão de curso bem feito. Você tem que fazer, sim, consistente, né? Você tem que entender tudo aquilo que você traz. Se você não tem informações numéricas de uma pesquisa, de um experimento, você pode trazer por outro lado, mas desde que você trabalhe e estude realmente aquilo tudo que você está querendo trazer ali, tá? Então, esse é um outro exemplo que venha de um trabalho bem sucedido também, mas de uma forma essencialmente teórica, né? Aí tem um outro aqui, que esse aqui está tendo um outro formato, ele tem um formato parecido que ele foi apresentado numa Journic, né? Esse aqui, deixa eu só passar uma coisa, dar uma ideia para vocês. Esse aqui o título desse trabalho era um estudo para ver a que nível que você tinha o chamada percolação, né, de acordo com os tipos de solo, né? Ou seja, a água ela penetra, né, no solo, né? Parte da água escoa quando chove, por exemplo, né? E parte da água não escoa, ela penetra no solo e tem uns graus de aderência, uns graus de como é que a água, a velocidade, o comportamento, como é que a água percorre dependendo do tipo de solo. E ela tinha ela tinha uma área de estudo para isso. Esse trabalho foi um trabalho que saiu de um PIC, né, de um programa, de um projeto de iniciação científica, e transformou-se, né, esse projeto de iniciação científica em um trabalho de conclusão de curso. Então, para essa aluna aqui, foi muito fácil escrever o TCC dela. Já é um exemplo diferente daqueles outros dois, porque ela vivenciou esse projeto de iniciação científica durante 2 anos, por aí, mais ou menos, né? Então, na hora que teve que escrever o TCC, ficou bem mais fácil para ela escrever, né? E aí, agora eu vou mostrar lá, porque o dela já tem umas coisas que são legais de se ver, né? De repente, aqui tem toda uma contextualização, falando sobre os tipos de solo e tal, por aí vai, aí ela contextualiza. Mas a parte do estudo dela é bem interessante, né? A parte da análise de dados dela. Aqui fala sobre materiais e métodos diferentes, também é sinônimo de metodologia, né? E aí ela descreve como foi feito, que utilizou o laboratório lá da universidade, né? Lá no laboratório de mecânica dos solos, né? Que aí, sim, aqui ela já diz, ó, que as amostras foram coletadas em 2 ou 3 profundidades diferentes. Então, ou seja, você tratou o fator essencial, que era a percolação, né? Ou seja, como é que o solo, como é que a água ela entra em 3 tipos de solo diferentes, né? Que a ideia não era estudar como a água ela penetra num tipo de solo só, ela queria estudar em 3 tipos diferentes, né? Aí ela descreve aqui o que foi feito, né? Descreve todo o procedimento que foi feito no laboratório. Então, imagine, por exemplo, aí alguém vai fazer de vocês vai fazer um TCC que vai usar as dependências do trabalho de vocês, onde vocês trabalham e tal, e vai pegar essas informações, né? Claro, você não precisa necessariamente descrever o trabalho vai ser feito assim na sala sala técnica, na sala tal, não. Você pode ter que dizer mais ou menos que você teve uma coleta de informação durante o período e tal. Aqui ela faz uma questão bem descritiva, né, mostrando aqui a quantidade de solo de cada amostra e tal, tudo aqui, ó, tudo seguindo uma NBR, tá vendo? Tudo tinha um critério ali. E aí fazia umas aberturas, né, de 2 milímetros, 0,6 milímetros, 0,210 milímetros e 0,053, né? Aí diz lá o tempo que ficou 1 minuto, né, onde realizou a superação dos grãos, ou seja, faz uma descrição toda de como aquele experimento foi feito, né? É um tipo ainda vamos botar assim, um tipo de trabalho de conclusão de curso, que ele é bem descritivo,
né? E isso é interessante para vocês verem, terem uma outra ideia, né? Por isso que eu estou trazendo isso aqui, relacionado exatamente com essa questão do estudo de caso, né? E aí ela faz aqui o ensaio de percolação, vou aumentar esses detalhes, né? Porque aqui começa uma coisa interessante. Aí tá vendo aqui, ó. Aí começa a ter os dados granulométricos, tá vendo aqui? K11, VL e MS. Aí são o tipo de solo que ele botou aqui, tá vendo? Solo franciltoso e tal. Aí a profundidade, cada um tinha um comportamento, tá vendo? Aí o grau de acumulação e percolação das amostras, né? Quanto teve retido, quanto foi percolado, né? Ou seja, somar os dois vai dar 100%. Tá vendo? Um somatório desse com esse aqui tem que dar 100, né? Porque parte fica, parte vai. Né? Então aí vai botando aqui 55 e tal. Aí vai botando lá as informações. Aí, tá vendo? Aqui já tem um gráfico. Ó. O que esse gráfico é? Esse gráfico nada mais é do que a expressão dessa tabela. Né? Então começa a dizer, ó, amostra 1, amostra 2 e tal, como isso aqui vai respondendo e tal. Isso aí é interessante, né? Ou seja, isso mostra que o solo, que a tabela, ela tem uma associação bem direta com o gráfico, né? Então, o trabalho fica com o trabalho, você tem a questão do gráfico e a questão da tabela, isso facilita muito, muito, muito a compreensão, né? Então, ali, você vê lá, que ela já fala da segunda amostra, como vê que o comportamento é diferente, esse aqui atingiu. Deixa eu ver se é a mesma amostra aqui. A amostra onde? A amostra 1 ela ficou entre 20% e 30%. Aqui a amostra 1 já ficou perto de 50%. Ou seja, você está comparando situações, né? Aquela mesma amostra está tendo um comportamento diferente de acordo com o solo. Aqui já está chegando a 60%. Né? Então, isso é interessante. Tá? Então, aqui é um estudo bem, bem descritivo que basicamente, esse TCC ele foi caracterizado a grande barato disso foi conseguir descrever bem, né? Você trazer uma boa descrição do método, como foi feito, isso aí é extremamente válido. E aqui sim, aqui você cabe uma conclusão, né? Porque você tem um experimento e você tem resultados. Como você tem experimento e resultados, você pode estar concluindo alguma coisa em relação àquelas 3 amostras, aqueles tipos de solo que foram feitos. E foi o que a aluna concluiu ali. Ó. Teve essas conclusões em cima daquilo ali. Hoje, o nosso foco hoje não é tratar da questão da conclusão, mas sim lidar um pouco melhor com essa questão de estudo de caso, né? Então, é um outro exemplo muito legal, né, de você ver como é possível se fazer, né? Ou seja, a gente vai trazendo essas descrições para justamente enriquecer e vocês terem a ideia, a mente de vocês, ver como é que isso vai lidar com isso, com toda essa informação, né? Esse foi um outro exemplo. Aqui já é um outro TCC que nós já comentamos sobre ele, foi aquele das cores das telhas, né? Como a temperatura se comporta. Esse até ficou de referência lá na avaliação de vocês, mas eu vou levar lá para a questão do estudo de caso, para poder mostrar para vocês uma coisa. Aqui, esses gráficos estão relacionados diretamente com a questão teórica do espectro eletromagnético, da radiação. É válido, mas está relacionado diretamente com aquela parte, né? Isso aí já é a questão do referencial teórico. E aí vamos lá chegar lá no que interessa para a gente aqui, ó. Pesquisa experimental, análise de dados, discussão de resultados, amostras e variáveis, né? Aí diz lá, é muito parecido com aquele anterior, né? Ele descreve como foram feitas as amostras de fibrocimento e por aí vai. Né? Ele quer saber como é que as cores influenciam na resposta das cores. Aí o método que ele faz, isso aí nós comentamos na última aula. A metodologia dele, aqui os resultados, tá? Aí ele optou por colocar já diretamente aqui na tabela, né? Ou seja, à medida que o horário vai avançando, né? Você tem uma temperatura na cor branca, outra temperatura verde-limão, aí está uma temperatura superior e temperatura inferior, né? Ou seja, quanto bate um limite e o outro, né? Então vamos lá aqui.
aí vai lá no gelo, até o preto, você chegar numa temperatura maior. E aqui ele faz, ó. Tudo isso aqui, gente, é a expressão, esse gráfico aqui é a expressão dessa tabela, né? Todo mundo começa no T0, né? E à medida que o preto ele vai tendo comportamento, né? O branco tem outro, o branco, aliás, tem um comportamento aqui, e o extremo é o comportamento do preto. Todo mundo sabe, claro, o preto absorve mais do que mais calor do que o branco. Sim, mas o aluno teve o mérito de chegar aqui e descrever como é que isso se comporta ao longo do tempo. Isso aí que é algo que todo mundo fala que é simples, mas e aqui as variações das cores, né, como o intervalo de variação das cores, isso é importante, né, para você poder saber que o branco ele faz ele tem uma temperatura inferior, depois tem uma temperatura superior, como se trabalhasse com limite superior de controle, limite inferior de controle, por exemplo, nos gráficos de controle, mas não, no caso aqui está só mostrando as barras. Mas é válido ver, então você vê que algumas, todo mundo começa num T0 de quase todo mundo igual na temperatura, mas aí depois você começa a ter os picos extremos, né? Então isso é interessante, que tudo isso sai lá daquelas informações do tal do experimento dele. Aí ele começa a discutir aqui os resultados, ele vai dizendo, ele vai falando, aqui ele já comenta, né? Ele optou por comentar essas tabelas num capítulo separado, poderia comentar tudo junto, isso aqui poderia não existir, mas ele optou por comentar a parte e relacionar o que acontece, aqui ele está dizendo o que aconteceu em cada uma daquelas tabelas. Quando você discute o resultado, você não pode discutir o resultado e você falar assim, o branco apresentou uma temperatura superior final de 44 graus e uma inferior de 42. Você não precisa escrever aqui, porque você já está escrito, já está mostrado no gráfico, né? Já está reportado no próprio gráfico. Então, você não precisa chegar e escrever isso aqui. Tá? Mas sim você detalhar as extremidades. Aqui, quando ele bota lá da cor preta, a variação de 20 graus, 20,7 graus, né, entre o que acontece com o preto e acontece com a cor branca. Né? Então, isso é um resultado discutido, né? Isso é um parâmetro de discussão de resultado. Né? Você já compara uma cor com outra. Isso é válido. Né? Aí aqui ele já faz uma captura de imagem térmica para ilustrar um pouco melhor, com uma fotografia térmica, né? Então, isso aí, gente, é discussão de resultado. Então, isso é uma informação que é válida, né? Então, toda essa abordagem aí de análise de dados, discussão de resultados, tudo isso é interessante, né? Para justamente vocês verem como isso se comporta. Né? E, assim, aqui eu trouxe 4 exemplos bem diferentes, né? 2 são um pouco mais parecidos, mas é importante ver que cada TCC tem uma linha de estudo diferente, tem uma colocação diferente, né? E, claro, aqui eles já estão, os alunos aqui todos tinham ferramentas na mão, tinham ideias na mão do que iam escrever, do que iam fazer, e tinham, claro, se for trabalho aqui, esse aqui apresentou no 10º período, esse anterior da percolação também apresentou no 10º na época, né, que é um trabalho mais antigo. Também esse aqui era um antigo, apresentou no 10º, essa daqui já apresentou no 9º, se eu não me engano, essa da revista, aquela do multi-índice. Mas, assim, os alunos eles vão apresentando à medida que o trabalho esteja pronto, né? Então, aí você vai vendo todas essas informações, e isso é importante. Você vê que a gente pegar esse trabalho de conclusão de curso, né? Claro, se ficar teorizando muito isso, falando assim, gente, pô, é isso que tem, é aquilo, hipótese, variável. Vocês precisam ver os exemplos e, em cima dos exemplos, conseguir desenvolver. Porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário, é algo que é possível, é palpável de vocês desenvolverem. Mas, assim, o comportamento, a resposta de cada um, de como cada um vai fazer o seu trabalho, né?
Claro, vocês vão ganhar isso com o tempo, tá? Não é de uma hora para outra, não é uma coisa que terminou o 8º período agora, vocês vão entrar já com o trabalho voando no 9º, não. Vocês vão entrar andando, vão entrar andando, né? Subindo escada ao invés de pegar elevador. Vocês vão subindo escada para poder, trecho a trecho, grau a grau, vocês irem trabalhando melhor isso aí, tá? Nós vamos continuar aqui conversando sobre alguma coisa. Alguém tem alguma coisa a colocar aí, gente? Vamos falar alguma coisa aí. Estou cansado de falar. Diga alguma coisa aí. Estou digerindo, professor. Está digerindo? Muita informação para digerir. Não, realmente é muita informação mesmo, cara. Mas, assim, a ideia é tentar trazer essas informações, né, e com os exemplos, de tal forma que vocês consigam ver nos exemplos que, se você pegar só o slide para ver, você vai achar que é a coisa mais difícil do mundo. Porra, é impossível conseguir fazer isso. Mas quando vocês veem o que os alunos fazem, o que eles traduzem, né, que eles conseguiram traduzir dentro do TCC, você vê que é possível fazer essas transformações, né, e colocar isso numa ideia altamente fácil de se trabalhar, né? Porque depois você vai vendo, vai traduzindo, colocando uma linguagem um pouco diferente, né? Que faz com que você consiga trabalhar isso de uma forma melhor, né? A parte do estudo de caso, né? O estudo de caso, ou seja, análise de dados, discussão de resultados, isso é a alma do teu trabalho, né? Mas você não pode chegar ali, por exemplo, aquele exemplo do TCC daquela menina sobre retrabalho. Ela chegou dentro da questão teórica dela, ela foi ali e falou sobre retrabalho. Eu lembro muito bem da apresentação dela. Ela foi falando com uma propriedade muito, muito ímpar, né? Porque ela sabia o que estava falando. Tanto que ela contextualizou muito bem o texto. Não adianta você chegar lá e falar sobre refrigeração, chegar lá no final falar sobre refrigeração, quando um estudo de caso sobre refrigeração, aí alguém da banca faz uma pergunta técnica sobre refrigeração para você não sabe responder. Você não tem que saber tudo de refrigeração, mas a refrigeração, por exemplo, do caminhão frigorífico, se você vai tratar sobre isso, você tem que saber tudo sobre refrigeração de caminhão frigorífico, porque é o objeto do teu TCC. Agora, a refrigeração de um avião não te interessa, porque o teu foco não é esse. Claro que você não vai chegar para a banca e responder, isso não interessa, porque não, você vai chegar de uma forma ética, né, e vai falar, não, meu foco é realmente a refrigeração de caminhão. Não foi possível estudar do avião, e não é o meu objetivo estudar o avião, mas é estudar o objetivo do caminhão frigorífico. Um exemplo que eu estou dando. E é isso que eu acho que é interessante, de lidar por esse aspecto, né? De você chegar e ser, quando você é focado no que você quer falar, tem um foco aqui que eu vou falar sobre determinado tema. Então, você tem como, vamos botar assim, vamos botar as fases do TCC, você tem como chegar e fazer uma questão introdutória sendo muito claro do que você está, qual é o teu objetivo, né? Tua meta qual é? Minha meta é essa, né? E na hora de se embasar, de se calçar, e você ter um embasamento teórico, você vai estar em cima daqueles fatores que vão te despertar esse interesse, isso aqui, isso, ponto, esse é teu objetivo. Você não está saindo daquilo. E quando você entrar seja discussão, análise de dados, ou você discutir os teus resultados, você está discutindo em cima daquilo que você se propôs. E você não está deixando muita brecha. Você está indo sempre em cima daquilo ali. Para que, quando você não pode, um aluno não pode chegar no TCC, se empolgar e sair falando sobre um monte de coisa. Porque você acaba sendo prejudicial, acaba se prejudicando, porque se você for abrir demais o leque, você vai falar, e depois você chega
sobre um monte de coisas, ou seja, nada vai estar bom. Ou você resolve ser bom em uma coisa do que ser médio para razoável, né? E querendo falar de tudo. Melhor você ser 10 do que ser 5. Ser 10 em 2, 3 itens do que ser 7 em 10 itens. Ou 5 em 10 itens. 7 não, 5 em 10 itens. Porque você não vai dar brecha para ninguém. E isso impressiona muito a banca fica muito impressionada quando o aluno demonstra conhecimento, mesmo que seja específico sobre aquilo. E isso vai sempre enriquecer o seu trabalho e vai te dar uma qualidade bem satisfatória aí para o teu trabalho. Certo? Perguntas, colocações? Ó, gente, nós vamos... Ó, eu preciso que vocês... Aproveitar que hoje o quórum tá bom, hein? Na próxima aula, eu preciso que... Ou eu vou preencher uma tabela aqui na hora com vocês. Eu estou pensando eu mesmo preencher a tabela aqui agora. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer até uma coisa diferente. Deixa eu aproveitar uma coisa aqui para não me enrolar. Professor. Pode falar. Eu estou em dúvida assim, o que o senhor quer que faça nesse trabalho? Eu não li lá ainda o que o senhor pediu, mas o que exatamente vai ter que ser feito nesse trabalho? Olha, esse trabalho aí é o seguinte, esse trabalho você vai escrever, continuando aquele trabalho que você tem lá, né, aquele trabalho que você apresentou seja para P1, para avaliação da P1 e tal, e a P1 você fez introdução e referencial teórico. O que vai chegar nesse trabalho agora, você vai trazer um tratamento agora relacionado com, vamos botar assim, você vai trazer agora relacionado com a metodologia, né? Você vê que a parte metodológica que a gente coloca como exemplo, né? Que a gente coloca como exemplo, né? E você vai tentar enquadrar isso. Pera, eu estava mexendo na planilha aqui, deixa eu voltar aqui agora. Bom, então deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu até compartilhar aqui aquele texto aqui da... Deixa eu compartilhar aquele texto aqui. Eu botaria a V1 e tal, mas eu já vou modificar isso tudo aqui. Deixa eu entrar aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto, está compartilhado aí. Então vamos lá, isso aqui eu vou corrigir, que eu botei segunda chamada, primeira avaliação, isso está tudo errado. Mas eu vou corrigir isso aqui para botar lá. A tarefa que eu quero com vocês agora é o seguinte, vocês vão abordar duas coisas dentro desse trabalho agora. Uma vai ser sobre a metodologia, ou seja, dentro daquela linha que vocês estão fazendo, se vocês vão estar indo para o caminho da pesquisa qualitativa ou da pesquisa quantitativa. E por quê, né? Claro, tem todo um embasamento que nós colocamos naqueles slides, eu não vou falar para vocês, mas vocês só darem uma pesquisada ali e dentro dos exemplos, se vocês estão indo para o caminho da pesquisa quantitativa ou da pesquisa qualitativa. Né? E dizer, por exemplo, nesse mesmo parágrafo, um outro parágrafo dentro da metodologia, dizendo que recursos vocês pretendem utilizar. Eu pretendo utilizar dados de observação de uma indústria automobilística, que é a indústria que você trabalha, você dizer que você trabalha lá, na indústria automobilística. Eu pretendo utilizar pesquisa bibliográfica, site de internet, você vai dizer aí, você tem que caracterizar quais são os recursos que vocês vão utilizar para poder desenvolver esse teu trabalho. Pronto. Isso é uma parte do trabalho.
né? Caso você venha colocar alguma citação, algum texto de algum autor, você deve botar lá, ó, esse texto aqui é do fulano de tal, igual aquela citação que foi feita lá no referencial teórico. Tá? Eu expus lá nos comentários de cada um, você vê que cada um tem lá os comentários lá daquela parte do referencial teórico sobre a questão da citação, mas aqui no caso não se aplica muito a citação. Eu só coloquei aqui porque caso alguém cite, tem que dizer que alguém faça referência de algum texto, algum autor, que coloque a citação, né? E a primeira parte é essa, né? Então eu falo sobre aqui, né, sobre essa questão dos materiais, né, da metodologia, e depois eu venho falar sobre que você comente alguma coisa sobre um eventual estudo de caso ou não. Quem não for ter estudo de caso vai comentar de uma forma um pouco diferente, vai dizer o que você... Vamos lá, vamos falar primeiro sobre quem não for trabalhar com estudo de caso, por exemplo, não tem a intenção de trabalhar sobre estudo de caso e pretende trabalhar sob outra ótica, fazendo uma discussão teórica, tipo aquele exemplo que eu mostrei do retrabalho. Então, você vai dizer o que, dentro daquilo que você vai usar, por exemplo, né? Você vai usar temas que tratam, sei lá, de um tema qualquer aí que eu não vejo na minha cabeça que vocês têm lá. Então, eu pretendo com esse, tipo assim, você pretende com esse estudo, né? Você pretende explicar por que a temperatura num determinado caminhão tem que ser de tantos graus por causa do funcionamento do motor e tal, porque a eficiência do motor do caminhão está relacionada diretamente com a temperatura e tal. Você pretende mostrar através de literatura que é o caminho para se chegar através daquilo. Dizer o que você quer no estudo de caso, não é dizer o que você quer lá no início da introdução, você tem um objetivo, né? Esquece isso. Agora você dizer o que vai querer fazer no estudo de caso. Por exemplo, quem tem quem pretende trabalhar com estudo de caso, uma análise de informações de dados do médico, pode dizer que pretende alcançar alguns resultados, tipo determinar se realmente naquela temperatura o funcionamento será melhor ou será pior. Enfim, você vai trazer aquilo ali. Só tipo assim, essa parte de estudo de caso é tipo um parágrafo, não é mais do que isso. Mas eu deixei esse tempo todo porque vocês precisam escrever de uma forma consistente, assim, do que vocês querem dentro do trabalho de vocês. Eu não tenho conhecimento ainda, não importa, gente. O importante é vocês escreverem com qualidade, dizendo assim, não, eu pretendo, o estudo de caso pretende estar relacionado com uma amostra não precisa dizer o tamanho da amostra, se vai ser 50 observações, 100, não precisa, vai ter uma questão amostral, essa questão amostral tem que dizer o que vai mostrar. Eu vou fazer uma amostra sei lá, de rendimento de uma máquina, um exemplo, né? Então, você vai fazer uma amostra de rendimento de uma máquina. Essa amostra pode ser de, sei lá, 100 observações, ou pode ser de 50, isso vai depender de uma série de coisas e tal. Você pode expor isso, mas só de uma forma consistente em um parágrafo, né? Um parágrafo ou dois, né? Dizendo o que você vai fazer, o que vem na sua cabeça nesse momento. Eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo. Tá? Não como eu estou dizendo, isso aqui não é um TCC, é pegar esses elementos que você tem para você poder trazer essa ideia. Né? Então, é isso que precisa fazer. Pelo estudo de caso, o que você pretende alcançar? Eu quero ver se a máquina melhora, se a máquina piora, ou quanto ela piora, ou quanto ela melhora. Então, eu coloquei isso aqui justamente para balizar vocês de não serem muito abertos, de serem mais ou menos direcionados, né? Não serem muito abertos, ficar assim, eu pretendo estudar 10 máquinas, porque estuda 10 não estuda nenhuma. Lá tudo vai deixar aberto, eu quero estudar 3 máquinas, então 3 máquinas você está sendo consistente. A intenção dessa parte agora é justamente vocês não serem muito abertos, muito amplos, senão vocês vão começar a querer atirar para tudo quanto é lado e não atira a lugar nenhum. Agora vocês estão na fase de serem precisos, né? De atirar num único... buscando um único alvo, né?
Se vai querer chegar o dardo, todos os dardos baterem lá, baterem juntos, não bater os dados dispersos, né? Então não pode aumentar a tua variância, tem que estar com a variância mais concentrada. Isso aí é uma ideia. Então, se você vai vai utilizar, se for pela quantidade de amostras, você tiver a ideia assim que vai ser possível dar um tratamento estatístico, avaliar se vai ter uma observação, uma distribuição das informações, se vai tender a ser uma distribuição normal ou não, se isso vai ser possível extrair do trabalho de vocês, isso aí tudo vai estar colocado no estudo de caso, né? É um parágrafo só, mas é algo que vocês têm que escrever com consciência, né? Entendendo, não é escrever por escrever, é escrever uma coisa que seja coerente, não é escrever uma coisa impossível, né? Mesmo, repito, mesmo ainda sendo um laboratório que nós estamos fazendo, mas vocês estão escrevendo algo que possa ser consistente, né? Algo que possa ser realizado. Escrever por escrever, pô, eu vou olhar aqui, vou ver que o cara escreveu por escrever e, pô, esse cara escreveu por escrever só. Não é o foco. E o importante, né, é que o texto introdutório, né, o referencial teórico, aquele parcial que vocês já fizeram, que apresentaram tanto na primeira avaliação quanto na V1, vocês apresentem também, tá? Então, para tudo ter uma sequência. E principalmente, né, ao Pablo aí, para enviar o arquivo em Word, né, não é enviar em PDF, né? Porque, pô, mandar em PDF aí não dá, né, gente? Pô, O meu sei lá. Word está sem licença, eu não consigo comprar outro computador, aí só vai em PDF. Pô, mas não consegue nem fazer... Puta, não consegue fazer... Não tem o OpenOffice, não? Não tem, eu tenho que fazer pelo online, que é o do e-mail, né? Aí na hora de salvar não tem opção de salvar, ou salva em PDF ou salva num documento que o senhor também não consegue abrir. Ah, tu não tem aquele ODT não, né? O OpenOffice não, né? Então, tem como salvar nessa opção, só que todos os professores quando vão abrir dá erro. Ah, não, o OpenOffice eu consigo abrir, que eu tenho o OpenOffice no meu computador. Ah, então da próxima eu salvo nesse. Manda sim, porque facilita até na hora. Porque eu não gosto de pegar o PDF e converter, que às vezes pô, sai da configuração, né? E também eu estou tirando, no caso, a originalidade do trabalho de vocês. Mas, pô, se puder fazer isso aí, manda em ODT, não tem problema. Tá bom. Eu consigo mexer ali. Pô, vamos lá, na forma, isso é importante trazer isso aí para poder facilitar. Senão eu vou ter que usar um conversor aí de PDF. Aí eu estou tirando a autenticidade do trabalho de vocês aí, mas isso. Sem querer cortar, eu acho que o próprio Google faz essa transformação, pô. O navegador, pelo navegador consegue converter de Office para PDF. Não, a conversão eu não quero. A minha intenção é que eu não quero PDF. Para mim, se vier em OpenOffice, tá bom. Tá, o Word, o OpenOffice, tá, eu botei o Word ali, mas se vier em OpenOffice, tá bom. Fugir do PDF, né? O PDF é uma coisa, assim, eu entendo que quem manda em PDF não quer que o teu arquivo seja alterado nem seja mexido, mesmo a gente estando numa questão acadêmica, né? Mas PDF é PDF, PDF é direitos autorais, né? Mas se mandar o arquivo em Word, ou como ele vai mandar lá em OpenOffice também, pô, de repente a gente consegue mexer aqui, não tem problema não. Só se o OpenOffice vier muito zicado, aí eu tenho que sair fora dele, mas pode mandar sim, não vai ter problema não. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, gente, que a gente precisa ver, e isso aí é uma coisa agora que eu tenho que apresentar lá para... Tá vendo essa tela do Word aí? Do Word não, do Excel? Positivo, tá vendo? É isso aí, gente. A gente precisa ter uma ideia do tema que vocês querem fazer. O tema pode ser... não precisa, não estou falando do título do trabalho, tá? Estou falando do tema. A pessoa, se alguém falar assim, sustentabilidade, é um tema. Refrigeração, tema. Enfim, preciso que vocês... Na próxima aula, eu preciso disso, que eu tenho que apresentar. Os Oi? últimos trabalhos, o Oi? meu já
mandei nos últimos trabalhos. O que tem? Então, meu tema é aquele mesmo, tipo, eu não vou mudar, vai ser ele mesmo, entendeu? Não, perfeito. Então, eu preciso, assim, ou que vocês, sabe, isso aqui vai estar comigo, essa planilha, ou vocês mandam para mim tudo, mandam pelo chat, ou manda pelo chat do Teams, ou manda pelo e-mail, não importa. Eu preciso que vocês mandem para mim. Assim, eu posso até, como o João falou agora, eu posso até vou botar o teu título ali, não tem problema. Quem não tiver título, não esquenta a cabeça com o título. Pode botar para mim só a questão do tema, né? E um possível orientador, tá? Que vocês identifiquem e gostariam que esse professor viesse a orientar vocês, tá? Eu botei até aqui a palavra possível, não estou dizendo que ele é o orientador, não. Eu preciso só dessa questão possível orientador. Isso eu preciso que vocês mandem, tá? Porque na próxima, eu preciso disso aí até a próxima aula, que a próxima aula é o nosso último encontro. E eu já vou apresentar esse resultado para o professor Júnior lá, para coordenação, para ele poder já ter essa ideia no final do semestre. Ó, os alunos estão saindo com esses temas aqui na mente deles e possível orientador de cada um. Vocês podem até escolher o professor por afinidade, sem problema algum, tá? E depois disso aí, a coordenação lá vai ajustar, se não for aquele professor adequado para o tema, faz um ajuste, não tem problema algum. Mas o importante é que vocês passem essa informação aí de tema. Quem fala assim, não tenho nenhum orientador. Tudo bem, não tem orientador? Não tem orientador? Não tem, claro, ninguém tem orientador agora. Aí eu não tenho um possível orientador, deixa em branco. Só mande para mim o tema, porque eu vou fazer isso aí e vou passar, porque isso vai ser um dos resultados do nosso semestre aí, tá? Então, isso eu vou precisar passar lá para o professor, para ele ter, o professor lá do professor Júnior, né, a coordenação, para ele poder ter ideia e saber exatamente a que nível nós estamos aí, tá? Então, Professor, fala, Júlia. rapidinho, desculpa te cortar. É só porque eu não entendi muito bem. É já do possível tema de fato que vai ser nosso TCC? Não Sim. esse que a gente está desenvolvendo nesse período. Não, isso aí, não é esse que está desenvolvendo agora, não. Se coincidir, por exemplo, do João coincide, é o mesmo que ele quer. Tá? Do teu caso, se for outro, meu possível tema é sistemas elétricos, refrigeração e tal. Enfim, você diz lá o que você quer e um orientador que fosse um possível orientador dentro dessa área para você. Tá? Não necessariamente. O que nós estamos fazendo agora no semestre é um trabalho que está sendo feito para justamente acostumar vocês com essa questão do TCC aí. Tá? Mas o tema ele pode ser diferente, não tem problema algum. É só para a coordenação ter um caminho, né? Ter um norte e saber como prosseguir. Tá? Isso é importante, porque aí vai ter, no semestre que vem, que começam as orientações, né, em definitivo para vocês aí. Tá? Então, nesse semestre agora, como eu já tinha falado antes, né, então a gente não tem orientação, é simplesmente se acostumarem com trabalho de conclusão de curso, para quando entrar a orientação, vocês terem um caminho mais sólido aí. Tá? Então, isso é uma coisa importante para tratar com vocês. E, gente, pô, olha só, tá aí, vou corrigir o trabalho para botar lá, mas o trabalho tem um tempo maior. Esse tempo maior que eu deixei, ele é proposital, porque justamente para vocês poderem entender e fazer aquela questão do estudo de caso de uma forma bem consistente, para a gente fazer um trabalho com mais qualidade aí, mais pé no chão. Tá, isso aí o objetivo realmente é esse, né? Não é nada além disso. Então, isso que a gente vai estar trazendo, né, para vocês, né, que aí na próxima aula, se alguém tiver alguma dúvida sobre a escrita, a gente conversa sobre isso. Uma coisa importante também, assim, aproveitar, gente, conseguir fazer o trabalho aí, tá com um tempo bom de entrega, né? Eu deixei até o dia 14 de junho, para justamente a gente poder
fazer isso aí da melhor forma possível e vocês conseguirem aí o grau de vocês aí no final. Tá? Então, isso aí que é uma outra coisa importantíssima para a gente ver. No mais, o que mais aí? Tem alguma coisa aí para falar aí? Vamos aproveitar, vamos conversar alguma coisa aí. Fala, Pablo. Queria tirar uma dúvida. Claro. Vamos supor, eu queria fazer um artigo científico. Eu já tinha até conversado com o coordenador sobre isso, até pelo tema do projeto, né? Aí só que ele não conseguiu me explicar muito bem porque estava meio apressado, mas eu nunca mais conversei sobre isso. Eu preciso fazer e publicar antes de apresentar o artigo? Não. O artigo ele só pode ser publicado depois da apresentação, em sua totalidade. Se você quiser publicar ele antes de apresentar, você pode publicar ele, mas com restrições. Você não pode apresentar ele como se fosse um trabalho de conclusão de curso, porque ele não foi aprovado. Também você pode apresentar, por exemplo, 50% do seu trabalho. Se você quiser transformar ele em um artigo e publicar em algum lugar, sei lá, alguma revista, né, alguma coisa, você pode publicar, mas não caracterizando ele como um trabalho de conclusão de curso. Entendi. Entendeu? Mas não na totalidade. Você não pode apresentar, até clareando um pouco mais, você não pode apresentar ele com a introdução, o meio, o final e a conclusão igual ao que você vai apresentar no TCC, porque você não apresentou. Você pode apresentar parcialmente, né? Por exemplo, parte dele pode ser, mas não na sua totalidade, né? E no caso, então, se depois que eu apresentar, eu posso publicar ele completo? Não, depois que apresentar, publica ele completo, né? Que é mais viável, né? Apresentar ele completo, né? Mas pode também apresentar ele parcialmente, né? Não tem problema algum. A publicação do artigo, desde que o artigo tenha uma consistência, ele pode ser apresentado. O problema é simples. Imagina se você for fazer um estudo de caso, no teu caso é aquela questão lá do suporte, né? Não sei se é aquilo ali, né? Se você já apresentar a conclusão ali, aí você vai apresentar aquela conclusão e depois você vai fazer a defesa do TCC. Aí já é um pouco mais complexo, mas se você tiver, por exemplo, parte do teu trabalho consistente, sem a conclusão, né, sem as considerações finais e quiser fazer a publicação, você pode publicar, desde que tenha consistência, não tem problema algum. Beleza. Não, é porque eu até conversei isso com o Júnior que eu consegui um mestrado. Só que ele falou que eu tenho que ter um artigo publicado e dar monitoria na faculdade, né? Algum dos tópicos. São requisitos, né? Ter um artigo publicado conta muito, né? Porque você entra numa vantagem muito grande com outras pessoas, né? E a monitoria também é uma outra grande vantagem, né? É uma senhora vantagem também, porque nem todos são monitores, e ter um Lattes feito, né? Um currículo Lattes, aquele que eu conversei na primeira aula, se vocês fizerem um currículo Lattes aí e colocar alguma coisa, isso é importante, né? Entendi. E assim, publicação, né? Assim, vamos lá, publicação não é algo que acontece rápido, ponto. Publicação é algo que é demorado, né? Então, assim, quanto mais rápido você tiver o teu artigo para publicar, é interessante publicar o mesmo, porque as análises em revistas, né, demoram 1 ano, no mínimo 6 meses, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? 3 anos. Então, tem revista que demora muito, né? Mas tem muita opção de revista para você publicar. Mas demora, né? Então, isso é uma coisa que não é muito rápido, né? Por isso que, às vezes, até você publicar o teu TCC de forma parcial ou não totalmente integral, e aí, né, eu não estou sendo incoerente, mas se você quiser publicar em forma integral, você pode publicar, mas não dizer que ele foi um trabalho de conclusão de curso, porque você não concluiu, né? Se você chegou lá no meados... Não, eu entendi. Aí você pode botar, mas não dizer que ele é um trabalho de conclusão de curso, que você não concluiu o curso com ele, não foi aprovado ainda, tipo assim, né? Nesse sentido. Mas no mais, pode mandar ver. Vale a pena fazer isso aí. Isso ajuda bastante. O que mais? Augusto,
Tá na área aí? Fala aí, Paulo. Depois eu falo com ele. Pode falar. Eu não sei se eu não me foi bem claro a respeito do orientador. Como que vai ser feito isso? A universidade vai dar esse retorno para a gente? Ou já vai haver a escolha? O orientador vai ser esse? Ou a gente tem a opção de... Tipo, os possíveis orientadores para esse teu tema. Aí você tem essa flexibilidade de escolher por afinidade, não sei. Sim. Ou a faculdade vai falar, é assim que esse aqui... Bom, a princípio você vai dizer qual seria o orientador de sua preferência, tá? O orientador da minha preferência, ele gostaria que fosse o professor fulano de tal, é aquele negócio que eu vou colocar na planilha, sem problemas. Mas aí o que acontece? Claro, o professor vai ser consultado se ele está com disponibilidade para orientar um aluno ou dois alunos, se ele já tem muita orientação, se ele está sem tempo, se ele tem interesse, não sei. Isso tudo vai ser visto com a coordenação, né? A coordenação vai conversar com o professor, mas a princípio não tem problema não. Os professores costumam aceitar, não tem problema quanto a isso, né? Mas você apresenta lá as suas opções, e as suas opções vão ser levadas lá na coordenação. A coordenação vai definir, claro, quais seriam as pessoas mais adequadas, né, ao seu tema e, né, claro, o professor vai confirmar ou não a disponibilidade. Não há uma imposição ao professor assim, você aceita o Paulo, aceita a Júlia, aceita o Fabrício. Não existe isso. Existe uma consulta, claro, ao professor saber se o professor ele está com disponibilidade, principalmente, para poder atender esse tema aí, atender uma orientação, vamos colocar assim, né? Mas não deixe de consultar. Certo? Certo. O meu tema vai continuar o mesmo, mas eu não vou pôr nenhum orientador, não. Vou manter o tema, mas... Não, sem problemas, porque aí a coordenação define lá. E o tema, gente, claro, à medida que o orientador vai conversar com vocês, isso vai mudando, isso vai buscando uma linha, alguma coisa mais coerente e tal, isso não tem problema algum, tá? Isso aí é coisa que isso vai se transformando, né? Isso vai mudando, é uma mutação, né? Uma constante mutação. E aí, o título, então, gente, eu falo sempre com meus orientandos, estou com vários orientandos na Civil agora, então eu falei para eles, eles botam o título lá, eu falei, deixa esse título aí bota o título lá, eu falei, calma aí, que a palavra final do título nós vamos discutir, que às vezes o título, você vai lendo o trabalho todo, chega no final, o título do trabalho muda, o tema não, fala o título, né, o título, chega no final ele muda, né, você vai lá, esse título não está muito adequado com o que você está colocando no teu trabalho, aí você vai mudando o título, é normal isso, é natural isso acontecer, né? Então, isso aí é natural de acontecer, do título mudar, né? Mas o tema, você vai seguir uma linha, né? Mas o título, claro, que o título, às vezes, ele vai ser relacionado exatamente com até o que você solta de resultado, né? O que você solta de resposta no teu TCC, isso influencia diretamente o seu título, né? Então, isso é uma coisa que é fato de acontecer, né? Então, a gente tem que, por exemplo, estar atento nisso aí, porque pode mudar. A qualquer momento, o título pode mudar. O tema geralmente não muda. O tema vai seguindo uma certa coerência aí. Mas o título ele pode causar mudança, sim. Professor, Fala, eu Leandro. mandei no chat para o senhor. Você mandou aqui no chat, né? No caso, eu não sei qual orientador que mexe com ar comprimido, mas vai ser ar comprimido mesmo. Aí eu preferi não botar, que depois eu vejo a opção que a faculdade tem, para depois eu escolher. Não, tá, eu já colhei o teu aqui já na planilha já. Ô, professor, o meu eu já tenho já, os dois.
Envia pelo chat mesmo? Também, igual o Leandro ou não? Oi? Não, pode mandar pelo chat Meu. mesmo, não tem problema não. Tá. E no caso do orientador, eu tinha perguntado ao professor da matéria se era viável fazer meu estudo. Ele falou que era assim, que poderia continuar desenvolvendo a pesquisa que depois a gente finalizava. Oh, mas, peraí, mas tu já tem... Cadê teu tema? Qual é o teu tema? Vai ser aquele mesmo dos trabalhos? Sim, eu não mudei o foco, não. Continuei a mesma coisa. Orientador que eu não sei quem é o orientador. Possível orientador, aliás. Eu conversei com a Roberta. Tinha conversado com o Júnior me explicou mais ou menos, depois ele passou a Roberta explicou mais ainda as coisas. Então tá bom. Então tu pelo menos tem ali, depois eu tenho que colar o teu tema ali, que eu não sei, o teu tema tem que procurar lá tem que pagar no outro arquivo aqui. Estou procurando o nome do senhor aqui. Como é? E não tem muito, assim, gente, o importante é ir fazendo aí, tendo a ideia. Tendo a ideia, a gente vai colocando aí. Professor, eu nunca consigo achar esse troço desse chat aqui, desse Teams. Aí eu mandei no WhatsApp. Esse É só chat... clicar no nome da tela, na só tela grande aí. Mas Em o cima meu não tem abre no chat, só abre naquele... que do aparece lado dos bonequinhos uma Pablo, caixinha, um balãozinho aí. Pablo, aperta e Oi. segura em cima da foto do professor, onde aparece assim, ele, Pera aí, aperta deixa eu e tentar. segura. Aí vai aparecer assim, exibir perfil. Aí nisso de exibir perfil, logo embaixo daquele redondinho onde aparece a foto ou as iniciais, tem um negocinho, um balãozinho de chat. Aí tu clica em cima, dá pra mandar mensagem por ali. Apareceu. Conseguiu? Consegui. Gente, olha só, tem que mandar uma notícia aí pro Márcio, cara. Esse Márcio tá meio sumido aí, hein? Ele andou doente aí, não foi? Não lembro se foi. Ele tinha operado. Ele tinha operado, né? Isso. Depois só tem que passar isso aí para ele pelo menos conseguir cumprir a meta dele aí. Tá? Isso aí é importante. Deixa eu ver. No mais, os outros estão presentes aí. O Alisson mandou uma mensagem aqui dizendo que estava na condução, tal, estava longe, mas ele está ouvindo a aula. Depois ele vai entrar em conversa aí. O Vinícius hoje não apareceu, mas o Vinícius tem mandado as coisas. Mas é importante isso aí, eu preciso preencher essa tabela até a próxima aula aí, para a gente conseguir fechar essa situação aí. Tá bom, gente? Olha só, na próxima aula a gente vai trocar uma ideia em cima das considerações finais, das conclusões, né? Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, né? E aí vamos discutir algumas coisas ali relacionadas já especificamente com o trabalho de vocês para a gente encerrar o nosso ciclo aí, tá bom? Então, preciso aí que a próxima aula o pessoal, na medida do possível, aí compareça para a gente já ter umas boas definições aí, tá bom? Eu vou, deixa eu ver se chegou coisa no chat aqui, do João tá aqui. Eu acabei de enviar, professor. Não estava conseguindo chegou achar o aqui. nome do senhor. Chegou aqui. É bom. Depois é só mandar aí para mim, gente. Quem não terminou de mandar aí, manda aí para mim para a gente colocar isso aí. Bom, mais alguma coisa, gente? Senão nós vamos nossa conversa de hoje. Alguém tem alguma colocação aí, alguma pergunta?
E aí eu tô igual o Fabrício, foi muita informação, ainda tô digerindo. Tem que compilar, né? Tem que compilar, vai compilando aos poucos aí que a gente desenrola isso aí, gente. Mas tem bastante informação. As aulas estão gravadas aí, o pessoal que quiser assistir a aula, a gravação, assiste lá, e eu também coloco lá o link, aí vocês entram no YouTube também, veem, entende? Isso aí tá lá no NEAD, eu coloco o link lá, daqui a pouco eu vou subir com o vídeo lá. Eu coloco o vídeo lá para vocês verem aí, tá bom? Obrigada, professor. Bom, né?